Vamos então para a aula 110, avaliando o aprendizado. A questão número 8 diz o seguinte: a polia, professor, não sei o que é polia, um disco, tá? Mostrado abaixo tem diâmetro. Sublinha ali, diâmetro. Lembra que o diâmetro é o dobro do raio. Então, 2 vezes o raio é igual a 10 pi centímetros. E que a frequência é 1200 RPM. Ele pede no item A, daí diz assim, que tem a correia C e tem um ponto P aqui da periferia. Nota que essa velocidade dessa periferia, dessa tangente, é a mesma da correia. E ele pede isso, qual é a velocidade linear da correia? A velocidade linear da correia, como é que eu calculo mesmo? Eu calculo com 2 vezes π vezes r vezes f. Pode ser 2πr esse o período? Pode, mas como eu já tenho a frequência, é só multiplicar esses valores. Notem que eu tenho diâmetro e aqui eu preciso do raio. Se 2r é 10, o raio é de quanto? 5 pi centímetros. Ou, passando para metros, 0,05 pi metros. Agora, RPM aqui, passando para hertz, 1200 RPM são 1200 rotações por minuto. Cada minuto são quantos segundos? Por 60 segundos. Isso aqui vai dar quanto? 20. Rotação por segundo, o que é mesmo? Hertz. Bom, a pergunta é, que unidade nós devemos colocar? Não foi dito. Não foi dito, erro da questão. Se, não é que é erro, se ela não falou, olha o que eu poderia ter feito. 2 vezes π vezes, vamos botar em centímetros, 5 π centímetros vezes 1200 RPM. Ah, eu posso? Pode. Ele não me disse nenhuma qual a unidade. Ó, 2 vezes 5 dá 10. Π vezes π, π ao quadrado. 10 vezes 1200, 12.000. Π vezes π, π ao quadrado, centímetro por minuto. Ah, tá brincando? Sim. Se eu botar raio em centímetro e frequência RPM, vou obter centímetro por minuto. Agora, se tu olhar no gabarito, não está assim. No gabarito está no sistema internacional. Então, 2 vezes π vezes raio. Vamos botar em metros agora. 0,05 π metros vezes 20 hertz. Hertz é sistema internacional e metros sistema internacional. Isso aqui dá quanto? 2 vezes 0,05 dá 0,1. 0,1 vezes 20 dá 2. Π vezes π, π ao quadrado. Então vai dar 2 π ao quadrado, metro por segundo, é a velocidade aí na 8. B, qual é a aceleração centrípeta do ponto P? Qual expressão que eu uso para fazer a B? Qualquer uma delas, qualquer uma delas. Como eu já tenho a velocidade linear, eu vou pegar aqui, ó, módulo da centrípeta, velocidade ao quadrado pelo raio. Vou usar essa. V, então vamos lá. V ao quadrado, então é 2π ao quadrado, olha lá, 2π ao quadrado, dividido por, ó, como eu botei metro por segundo, eu vou botar metro também. 0,05, 5 vezes 10 na menos 2 π metros. Então, 5 vezes 10 na menos 2 π. Agora, cuida o seguinte, o 2 vai ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Dá 4. Π ao quadrado dá π na quarta potência. Tá? Dividido por 5 vezes 10 na menos 2 π. Eu posso dar uma simplificada aqui, ó. Π na quarta com π dá π ao cubo. 4 quintos é 0,8. Esse 10 na menos 2 do denominador, quando ele vai para o numerador, fica 10 na 2 π ao cubo,
Resposta, aceleração centrípeta, 0,8 vezes 10 na 2 dá 80 pi ao cubo metros por segundo ao quadrado. Está aí a aceleração centrípeta da questão número 8, beleza? Então, toma aí as duas respostas. Número 9. Na pista representada abaixo, os trechos AB e CD são retilíneos e BC é semicircular. Um carro percorre os trechos AB e CD com velocidade escalar linear constante. Então, ó, questão número 9, vamos fazer aqui. Nós temos um trecho que é assim. Quem não tem o livro acompanha. É um trecho assim, uma pista assim, aí a pista é assim, e ele diz que esse trecho aqui é semicircular, metade da circunferência, semicircular. Aí os trechos A, B, retilíneos. Aí o trecho C, D, retilíneos. E o trecho BC é uma semicircunferência. O diagrama que melhor representa o módulo da aceleração vetorial. O que é a aceleração vetorial? A aceleração vetorial é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Bom, como o movimento teve módulo da velocidade constante sempre, em nenhum momento houve aceleração tangencial. Porque a aceleração tangencial, lembre, nota que os conteúdos se conectam, né? A aceleração tangencial serve para mudar o valor. Como ele disse que o valor foi sempre o mesmo, então, conclusão, esse termo aqui nunca terá, em nenhum momento. Bom, e a centrípeta? Bom, a centrípeta tem que ter curva. Se tiver curva, nós teremos aceleração centrípeta. No trecho AB, eu não tenho centrípeta, porque eu não tenho curva. No trecho BC, eu tenho curva? Tenho. Então, eu tenho centrípeta. A centrípeta não é zero. E aqui no CD, eu tenho reta. Então, aqui eu não tenho centrípeta. Qual é o gráfico que melhor representa a aceleração, então? Então, vamos lá. A aceleração vetorial. Aceleração vetorial no tempo. Primeiro, não tem nenhum... Essa aqui não tem nunca. Então, se não tem centrípeta e não tem tangencial, primeiro não tem aceleração. Está aqui. Depois, por um trecho, durante BC, tem aceleração de valor constante, que é apenas a centrípeta. Lembra que a centrípeta tem módulo constante. E depois não tem aceleração. Está aqui, em cima do eixo. Então, aceleração zero. Temos ali a alternativa C de Canadá para a questão número 9. Tranquilinho, né? Diferenciação entre as duas componentes da aceleração. Questão número 10. Vamos lá para a questão de número 10. A questão de número 10 diz assim: a aceleração vetorial A de um móvel em movimento circular uniforme. Questão teórica. Então ele quer saber sobre a aceleração vetorial de um MCU. Temos aqui um movimento circular e uniforme em que a aceleração, como é que é a aceleração? Ela existe, a única componente que existe é a componente centrípeta. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, não há a componente tangencial. Como a aceleração é a soma da centrípeta mais a soma da tangencial, a soma vetorial das duas, o que nós temos? No MCU eu não tenho a componente tangencial. Se eu só tenho a componente centrípeta, no MCU a aceleração é centrípeta. Vamos ver os itens. No MCU a aceleração vetorial é perpendicular ao vetor velocidade. Isso está certo. Perpendicular a 90 graus. E ao plano da trajetória. Não, ela não está perpendicular ao plano da trajetória. Nota que a trajetória está nesse plano e a aceleração está nesse plano também. Está no mesmo plano. Ok? Ela não está perpendicular ao plano. Perpendicular seria saindo da página. Não, não é isso. B. A aceleração determina como o vetor velocidade um plano que contém a trajetória. Então a aceleração determina um plano que contém a trajetória. O vetor aceleração e o vetor velocidade estão no plano da trajetória? Certo, B de Brasil.
A aceleração é paralela ao vetor? Não, ela é perpendicular. A aceleração forma um ângulo θ que é menor que 90 graus? Não, é um ângulo θ igual a 90 graus, igual a π sobre 2, né? Ele usou o termo π sobre 2. A aceleração é nula? Não. B de Brasil para número 10. Número 11, bem legal essa questão número 11. Olha só o que ele diz, né? Número 11, eu vou colocar aqui a número 11 aqui embaixo, porque a 12 eu quero mais espaço para ela. A número 11 diz assim, tem uma trajetória, ele até botou um pontilhado, de um carrinho que faz o seguinte, olha o que o carrinho faz. O carrinho vem aqui, aí faz uma trajetória assim, aí o carrinho faz uma trajetória assim, assim, assim. Nota que é uma trajetória em espiral, de maneira que o raio vai diminuindo. Notem o raio, o centro está aqui, olha o centro. Então, olha o raio inicial R0. Olha o raio final da trajetória. Então, o raio que está diminuindo, é uma espiral, tá? Então, o raio diminui. Bom, ele diz, ó, um carro percorre uma pista horizontal plana com velocidade constante. Então, a velocidade do carro é constante. Qual velocidade? A velocidade linear, certo? Aí ele diz assim, a pista tem uma forma em espiral ilustrada no esquema a seguir. E como se vê, o carro se move em sentido anti-horário, isto é, percorrendo trechos sucessivos da pista com raios decrescentes. Ele já disse para nós, o raio vai diminuindo. A pergunta é, em relação à velocidade angular ômega e ao módulo de aceleração centrípeta? Bom, a questão é teórica, precisa de uma análise teórica, para resolvê-la. Mas a análise teórica é embasada nas nossas expressões matemáticas. Os alunos acham que às vezes a expressão matemática é só para fazer conta. Não, quer ver? Olha só. Ele me deu a velocidade linear, mas me perguntou sobre a angular, certo? Olha aqui. V é igual a ômega R, certo? V é ômega R. Ele me disse que o V é constante. Então, ômega. O que é ômega dessa expressão? Ômega é V sobre R. Olha só, eu tenho uma expressão que relaciona angular, linear e raio, tá? Como a velocidade em módulo é constante, ele me falou, olha a relação entre velocidade angular e raio, é uma relação inversa. O que significa isso quando o V é constante? Se o raio, ele me disse aqui, ó, o raio diminui. Se o raio diminui, o que vai acontecer? O ômega terá que... Está aqui a minha base para raciocinar isso. O ômega aumenta. Já sei que o ômega aumenta. Agora, a velocidade, a aceleração centrípeta foi outra pergunta. É a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Novamente. Essa expressão, eu tenho que ter duas variáveis sempre. Se eu tiver três, é difícil raciocinar ou não é adequado raciocinar. Como o V é constante, olha a proporção entre centrípeta e raio, também inversa. Isso significa que se o raio diminui, porque é uma espiral de raio decrescente, olha lá, proporção inversa. Estou embasado matematicamente para dizer que a aceleração centrípeta aumenta. Então eu sei que a angular aumenta e a centrípeta aumenta. Ambas grandezas analisadas na questão aumentam. Então, resposta da questão D de Dinamarca para a questão de número 11. A 12, pessoal. A 12 é uma das questões que eu quero uma atenção especial para a 12. Olhem só, a 12, uma coisa é eu ter uma roda de bicicleta que gira em torno do seu eixo, olha aqui, ó, gira em torno do seu centro. Eu pego a roda e giro ao redor do centro, certo? Então, vamos dizer que esse centro aqui é o meu referencial. Se o meu centro é o meu referencial, o que vai acontecer? Esse ponto da periferia vai ter V, esse ponto central vai ter quanto? Vai ter zero, é o meu referencial. Aqui vai ter V para cima, aqui vai ter V para a direita e aqui vai ter V para baixo.
tá? Então todos os locais têm V de velocidade relativas ao quê? Ao centro, referência ao centro. O centro está em repouso. Agora, o que acontece aqui? Acontece que ele me fala na questão que agora o centro da roda está se movimentando. Está escrito assim, ó, a figura a seguir mostra uma roda de bicicleta rodando em sentido horário, sem escorregar, sobre o solo plano e fixo. O centro da roda realiza um movimento retilíneo uniforme no instante considerado. P é um ponto da roda que está em contato com o solo. Então, P é um ponto que está em contato com o solo. Está aqui o ponto P. Tá aqui o ponto P. Bom, agora, olha o que eu tenho. Eu tenho essa roda em MRU. A translação dessa roda é o seguinte. Todos os pontos da roda estão se movimentando para a direita com uma velocidade V. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou te mostrando a translação. O que é transladar? É andar para o lado, andar para a direita. Porque a roda está no sentido horário, o movimento da roda. Então, essa aqui é a translação. Toda ela anda para a direita, em movimento uniforme. E isso aqui é a rotação da roda, que é analisar a velocidade em relação ao centro. O que eu vou fazer com esses dois movimentos agora? Eu vou fazer uma composição desses dois movimentos. Então, o que eu terei? Olha que difícil essa análise aqui. Quando eu fizer a composição dos dois movimentos, eu vou ter o seguinte. O ponto de contato com o solo, olha só, V para a direita, no ponto P, o V para a direita, mais o V para a esquerda da rotação, sabe quanto é que dá o ponto de contato com o solo? A velocidade vetorial do ponto P vai dar zero, zero vetor. Ele até falou na questão que ele considere zero vetor como um vetor, né, nulo, vetor nulo. Então, notem que no ponto de contato, a velocidade vetorial resultante entre duas coisas que acontecem, isso aqui é complicado mesmo. Então, acontece duas coisas simultâneas. Esse ponto P, ele anda para a direita, o pneu anda para a direita, ele translada para a direita. Mas naquele momento, aquela rotação é para a direita. Por isso que o ponto de contato com o chão tem velocidade nula resultante. Isso tudo aqui que nós estamos fazendo é no referencial, ó, eu quero saber a resultante que eu quero saber é no referencial solo. Isso aqui é no referencial solo. Então a velocidade resultante, que é a pergunta dele, tá? Qual nesse instante os vetores de velocidade e aceleração são tais que o quê? Ó, sem escorregar sobre o solo plano e fixo. Tá? Bom, o que vai acontecer agora? Eu poderia até analisar outros pontos. Ó. Como é que é a velocidade aqui? Bom, se não tem no meio velocidade de rotação, mas tem translação, a velocidade em relação ao solo é V. E o mais incrível agora vem aqui. Na parte de cima, lá na parte de cima, eu tenho para a direita V de translação e para a direita V de rotação. Sabe quando é que a velocidade lá em cima, a composição dos movimentos? 2Vs. Olha como fica complicado o movimento de uma roda, porque ela gira e anda simultaneamente. Por isso que essa 12 eu quis fazer com cuidado aí contigo. Então o que nós temos aqui? A resultante no referencial solo, aqui o ponto de contato é zero, aqui é V e aqui é 2Vs. Qual é a dica então? Sempre que falarem para vocês, uma roda gira e o seu centro tem velocidade V, por exemplo, eu tenho um carro e todo o carro translada com 80 km por hora. Tu vai fazer no referencial solo? Para resolver as velocidades nesse disco, eu sugiro que vocês façam o quê? Ao invés do carro estar se movimentando com 80 km por hora e o centro com 80 km por hora, faz nesse referencial.
Ou seja, tu não põe o referencial no solo, porque fica difícil de resolver a questão. O que tu vai fazer? Resolve a questão. Carro a 80 km por hora. Eu que vou resolver a questão, eu ponho o referencial onde eu quiser. E onde é que tu vai querer que vai ficar mais fácil? Referencial centro da roda. O que acontece com o referencial no centro da roda? O carro que o centro estava indo para a direita com 80 km por hora, o que vai acontecer? O centro vai ficar com 0. E todos os pontos da periferia da roda estarão com 80 km por hora. Olha a grande dica. Quando falarem que o automóvel, uma bicicleta, está andando com o centro da roda com uma velocidade, muda o referencial. Põe o referencial no centro dessa roda, que a periferia terá aquela velocidade que ele falou. É para tentar facilitar, porque o negócio é complicado. Se tu fizer um referencial ao chão, vai ficar difícil a questão, certo? Então já sei que a velocidade de contato ponto P é 0. Com aceleração eu posso fazer a mesma coisa? Posso. Só que o que acontece aqui, ó? Na translação não tem nem centrípeta, porque é um movimento uniforme, nem tangencial. Nenhuma das duas. Só que na rotação, tem aceleração? Tem. Na rotação, em relação ao centro, tem aceleração centrípeta. Em todos os momentos tem centrípeta. Então, qual é a aceleração naquele instante, mesmo no referencial centro do disco ou referencial chão, será para cima, porque é a aceleração centrípeta. Então, olha que difícil a questão número 12. Resposta B de Brasil. No ponto P, referencial solo, a velocidade é 0, vetor 0, resultante de duas composições de movimento, mas mais o quê? Mais a aceleração do ponto P é centrípeta, aponta para cima, então B de Brasil. B de Brasil. Tá certo? Então até a próxima aula. Aquele abraço.